Thomas, vou mudar um pouco o enredo aqui. A gente falou muito do que ele representou como pessoa, né? E o que ele disseminou como ideia, mas eu queria entrar um pouco na parte mais técnica, porque a gente vê um cara que teve uma carreira longa aí, são mais de 200 contos, né? Nove romances, mais o asterisco, né, que você falou. É, e diversas peças de teatro, crônicas e o cacete a quatro. Mas existe uma diferença importante quando a gente vai ver Ressurreição, Amor à Luva, Helena, e depois com a parte dele do Memórias Póstumas, Quincas Borba, o Dom Casmurro. Eu queria que você explicasse para a galera que está ouvindo, do ponto de vista literário, quais são essas diferenças, né, que marcam essas fases. A fase de 80, né? Pós Brás Cubas e antes de Brás Cubas. Uma fase meio né, convencionalista, romântica, se bem que eu, assim, nunca achei que ele foi muito romântico. Eu acho que ele era conservador, cara. Eu acho que é uma romântico fase... conservador. Não, o prévio, o começo, eu entendo como ele... A norma, a regra, ao seu cara que é o beato. Convencionalista. E depois ele fica, depois de Brás Cubas, ele universaliza. Né? A minha visão daqui, né, a expressão que eu tenho, ignorante, é isso aí. Qual que é essa? Explica pra galera a diferença disso e por que ele estava, depois de você explicar isso, por que ele estava à frente da época dele? Bem à frente, né? Até hoje ele é atual, porra. Vamos lá. Essa questão me interessa muito, porque eu discordo um pouco dessa visão que coloca Machado de Assis em dois blocos. Muitos o classificam assim, né? A fase romântica e a fase realista, né? Quando eu leio Helena, por exemplo, lá tem uma passagem muito dura descrevendo a escravidão no Brasil. Ou seja, eu encontro um elemento profundamente social, talvez no seu livro mais romântico. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, nem mesmo em Helena eu vejo Machado de Assis abordando apenas o idílico, o abstrato, o sentimento, o floreio, nem mesmo em Helena. E não digo que vocês tenham mencionado isso. Eu falo isso aqui no sentido geral, porque é algo que nós aprendemos muitas vezes na escola. Quando eu leio, por exemplo, Ressurreição, quando eu leio o seu romance de estreia, eu encontro ali, na minha interpretação, uma das melhores estreias da nossa literatura. É claro que existem outras estreias que, enquanto estreias, superam, por exemplo, o lançamento de Ressurreição. Vide o 15 da Raquel de Queiroz, que para mim é a melhor estreia da nossa literatura. Enquanto romancista. Né? Bem, aí prossigo. Machado de Assis escreve Yaya Garcia. Yaya Garcia aborda, exemplo, um protagonismo mulato, Guerra do Paraguai. Eu encontro essas temáticas dentro desse romance. Ou seja, Yaya Garcia aborda também um painel que é um painel social, estrutura a sua narrativa dentro de um eixo de um Brasil palpável. Eu encontro, inclusive, expansão regional. Quem já teve familiaridade ou tem familiaridade com textos, por exemplo, do José de Alencar, consegue encontrar uma diferença entre as pretensões de Alencar em Iracema, Guarani, e as pretensões de Machado de Assis em Ressurreição, Mão e a Luva, Yaya Garcia, Helena. Então, essa é a minha primeira impressão. Segunda, eu entendo que escrever como um ato laborioso, se você deseja escrever a sério, hoje em dia, numa fase no qual você tem tantos ghostwriters, copywriters, cool writers e puta que pariu Inteligência writers. Artificial. Então, exato. Então, assim, fica muito difícil, né, a pessoa imaginar que realmente existiu alguém que quis escrever a sério, que olhou para o papel e sangrou diante desse papel.
E começa um trabalho que é um trabalho muito difícil, que você enxerga ou uma tela em branco ou uma folha em branco, e você precisa parar e pensar, ok, agora eu vou ter que colocar no papel tudo que eu formulei previamente aqui dentro da minha cabeça. Então, Machado de Assis, ele foi alguém que, enquanto escritor, ele seguiu estudando e seguiu se desenvolvendo. Nada mais natural que em algum momento ele atingisse um tipo de aperfeiçoamento. Isso aí é humano. Diferentemente de uma vida de atleta, um escritor, teoricamente, quanto mais ele envelhece, salvo alguma debilidade física, melhor ele vai ficar. Ele fica. Uhum. Porque, teórico, assim eu espero que aconteça comigo. Eu hoje tenho 34 anos. Quando eu, assim, chegar a 74 anos ou 74 anos, olha, eu espero olhar para o Thomas de 34 e reconhecê-lo como um menino, um moleque, ou como o próprio Alencar mesmo dizia, né? Uma pérola da minha mocidade. Então, assim, quando eu peguei em um certo momento e fui, e isso que ainda tinha condição ali de organizador, que ela tem a sua complexidade própria, mas mesmo assim não é a mesma condição de você ser o autor. Eu fui pegar o Desconstruindo Paulo Freire, que não existia, eu olhei para uma tela e eu fiquei absolutamente cagado, apavorado. Eu pensei assim, cara, isso aqui é sério, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério, isso aqui é foda. Não só pelo título, não só pelas polêmicas, mas assim, eu vou Pelo escrever. propósito. Isso que é muito sério. E Machado de Assis, que escrevia um pouco da própria carne, isso também é muito sério. Machado de Assis é um escritor que se invadia. Então, Machado sofria enquanto escrevia. Então, tem todo um trabalho anamnético da parte de Machado de Assis naquilo que ele compõe, o que também causava uma certa exaustão física. Numa analogia, eu gosto muito de brincar com os meus alunos. O primeiro álbum do Pink Floyd foi o Dark Side? Não, não foi o Dark Side. Então, assim, para existir o Dark Side, existe todo um aperfeiçoamento. Para existir o Animals, existe todo um aperfeiçoamento, toda uma história. Então, o Led Zeppelin 4, que é o favorito de muitos, ele é o 4. Ele não é o 1. Pode crer. Então, assim, É o que uma eu quero condição dizer, das artes, Thomas? não diria assim que é uma condição para todos, mas para alguns, com certeza, ela é. Porque nessa mesma analogia com a música, que não nos interessa tanto, mas exemplo, né? Sei lá, o melhor álbum do Guns N' Roses é o Appetite for Destruction, que é o álbum de estreia. Ou seja, alguns conseguem, tudo bem, acertaram na primeira e ok, vai, acertou. Mas assim, no caso de um trabalho profundamente autoral, um trabalho muito metódico, porque ao mesmo tempo que Machado de Assis escreveu muito, ele era muito cuidadoso com aquilo que ele estava escrevendo. Então, nesse sentido, Machado de Assis atingir um determinado resultado no avançar da vida, eu acho que também era algo esperado. E Machado era um autor profundamente experimental. Quem teve contato com todos os seus contos sabe que nos contos ele escreveu literatura fantástica, escreveu literatura realista, literatura romântica, quebra de parede, fluxo de consciência profundamente ativo, narrador personagem, narrador onisciente, a maneira de poder explorar o enunciado, ou seja, o título, a maneira como o Machado quebrava a linha da trama. Ou seja, Machado, ele é um autor que eu vejo assim, profundamente experimental na sua arte. O seu romance acaba sendo a concretização também de uma etapa de formação. E os seus grandes contos também funcionam desse modo. Então, nesse sentido, eu não consigo ver como dois blocos. Eu vejo mesmo um homem que, evidentemente, numa produção vasta, escreveu livros melhores do que outros. Ainda, o juízo do gosto por parte do leitor, ele é algo que eu sempre falo para os meus alunos, ele é algo sagrado. Ou seja, o livro, uma vez que ele foi pronto, está pronto, agora é o leitor. Se o leitor gostou dele ou não gostou, tudo bem. Isso aí cabe também ao leitor, obviamente. Se o leitor gostou mais daquele romance do que outro, tudo bem, é do processo, é da discussão, é da dialética. Todavia, colocar um escritor de um tipo de engessamento, como se acordasse gênio, isso sempre me causou um pouco de constrangimento, um pouco de espécie. Assim, eu pensava, não, como assim? Memórias póstumas ser colocada como um sopro
Não, não. Então, Memórias Póstumas, que inclusive da minha percepção, é o meu terceiro romance de Machado de Assis, que eu mais gosto. Então, o que eu não quero diminuir de maneira alguma, mas... Quais são os outros aí? Na minha ordem, Dom Casmurro é o primeiro colocado. Masterpiece. E em segundo lugar, eu tenho uma admiração existencial por Memorial de Aires. Afinal, nós estamos falando de alguém que escreveu praticamente cego, praticamente surdo, convalescente. Então, assim, escreva cego, praticamente surdo, convalescendo numa cama, escreva um livro melhor. Então... E sem a mulher, né? Sem a mulher. Sozinho em todos os campos. Todos os campos, precisando muitas vezes do amparo dos amigos. Machado de Assis, ele foi alguém que convalesceu, foi muito assessorado pelo José Veríssimo, pelo Mário Alencar. Então, ele precisou desse amparo. Dependendo do cenário, assim, é o amigo levando-o para vomitar, ajudando a trocar as roupas. Então, é um nível assim de invasão que Machado precisou de fato em vida, necessitou. Uma vez que passou por tudo isso, escreveu o Memorial de Aires. Então, e Machado morreu estudando, né? Isso é o mais interessante, né? Morreu estudando grego, estudando alemão, estudando gramática. Pode crer. Então, assim, morreu com o livro do lado. O próprio Antônio Cândido tem uma máxima, e eu, inclusive, visitei agora o sebo mais antigo de São Paulo, e a dona do sebo conheceu o Antônio Cândido, né? E ela estava me contando umas histórias sobre o Antônio Cândido, sobre o Sérgio Buarque de Holanda, etc. Frequentadores do sebo. E ela disse que o Antônio Cândido, já bem na antessala do seu falecimento, que ele dizia, olha, agora eu vou ter que correr porque eu preciso ler toda a minha biblioteca. E assim, falava aquilo em tom de humor, né? Porque assim, uma biblioteca ela é a expressão da nossa ignorância, não a expressão da nossa leitura, né?